E conta aí pra gente como é que começou sua vida aí como ator, cara. Cara, então, eu sempre fui um pouco. Eu falo pros outros, sou meio tímido assim, em algumas situações, até falo pra Tati, mas quando eu quero alguma coisa, quando eu corro atrás de alguma coisa, eu não tem limite, sacou? Uhum. Então, eu com 3 anos eu provei isso, porque minha irmã fazia muita coisa em televisão, Certo. e aí, de tanto minha mãe me levar pra gravar e eu ver aquele mundo e tal, mas com 3 anos não tinha essa noção. Uhum. Eu entrei lá na sala da Guta Matos, que era uma produtora de elenco, na verdade, diretora da parte de elenco. Ela Certo. comandava tudo lá. E falei, ó, eu quero fazer a mesma coisa que minha irmã faz. E ela achou aquilo bonitinho e tal, e começou a me colocar pra fazer algumas coisas. Aham. Aí dali eu fui fazendo o Caso Verdade, que na época, né, era Caso Verdade, eram pequenos episódios. E veio a primeira novela, que foi Selva de Pedra. Certo. E aí da Selva de Pedra já encaixei em outra novela, que era A Hipertensão. Essa selva de pedra foi em que ano? Você lembra? Ih, cara, você me pegou. Foi. Talvez eu tivesse uns 5 anos. Eu sou de 79, 86 por aí. Caramba. E aí, daí foi veio a hipertensão, né? Que foi logo direto, assim. Foi tipo uma novela encaixou na outra, era das 7. E depois, e depois de um tempo, eu fiz o teste para Top Model. Hum. E assim, eu vinha fazendo coisas, né? Participações e tal, mas aí veio a questão do teste da Top Model. E aí na Top Model teve uma coisa interessante que eu não passei no teste, no primeiro teste. E, e lá perto de casa o pessoal foi fazer uma gravação, era locação de alguma gravação lá. E os produtores que eu conhecia, eu brincava sempre. Eu acho que esse lado do suburbano, né? Do moleque de rua, eu sempre brincava com todo mundo, com os câmeras, produtores e tal. Pô, na hipertensão a gente brincava de pique-esconde nos estúdios da Globo, na emissora. Né? A ponto de cair cenário em cima de amigo, que a gente se escondia atrás de tapadeira e tal. E aí eles me falaram, pô, essa novela vai ser de praia, de surf, de skate e tal. Pô, eu amo praia, né? Aham. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer essa novela. Eu fui pra casa chorando que eu queria fazer a novela e tal. Só que eu não tava escalado na novela. Passou um tempo, a Guta me ligou. Ligou pra minha mãe, no caso. E falou, ó, traz o Igor aqui porque tem um diretor aqui, amigo meu e tal, e ele tá querendo um garoto no perfil do Igor. Uhum. Aí minha mãe me levou, me apresentaram para esse diretor, que eu não tinha conhecido até então, lá nesse teste. E aí ele foi e me levou para o outro diretor, que era o Mário Márcio Certo. Bandar. E aí lá tinha o Taumaturgo Ferreira, que na época estava com a mão lumada e tal, e ele tinha feito comigo hipertensão. Então quando ele me viu, ele me abraçou, já falou, não é ele é muito bom, que não sei o que, me deu aquela moral. Uhum. E aí eu entrei no Top Model. E aí dali da Top Model foi assim, foi uma novela que marcou muito. Até hoje as pessoas falam demais assim. E tinha uma coisa engraçada, né? Porque era o nome dos Beatles, né? No caso era Uhum. John Lennon, tinha o Ringo. Aí também tinha o Elvis, tinha a Jane Fonda, e tinha o Maradona, que era o cachorro. E muita gente engraçada depois ficava falando assim: é o Maradona. Eu falei, não, o Maradona é o cachorro, eu tô John Lennon. Porra, o pessoal confundia, porque era eu e o cachorro pra cima e pra baixo. Aham. Tinham algumas situações da personagem que a gente ficava chateado, eu tomava bronca, alguma coisa, eu deitava embaixo da cama com o cachorro. Então eu Uhum. tava sempre com o cachorro pra cima e pra baixo. Então tinha essa confusão. Mas foi o que me marcou mesmo. E aí passou, né? A Top Model, a gente passou a Top Model e veio a Vamp. Que ano? Vamp foi 91. Top Nove. Model 89. Certo. E aí 91 veio Vamp. E a Vamp teve uma outra parada. Nunca foi fácil, não. Falei, galã, né? Nessa história vem assim, não. Na, foi o mesmo autor, né? Foi o Antônio Calmon. O mesmo autor de Top Model foi Vamp. E eu tava prometido pra Vamp. Certo. Só que tinham me chamado pra fazer uma novela na Manchete e as agendas não se encaixaram. Isso minha mãe me conta, né? Que eu não Aham. lembro. Porque eles queriam que eu ficasse um mês fora, que gravava fora, um mês estudando no Rio. Então aí não chegou a um acordo, porque eu também já estava prometido nessa novela no Rio. Uhum. E quando chegou na novela, fechou o elenco. Eu tava fora. Entendi. Aí minha mãe, né, foi mãe, brother. Ligou, esculhambou quem tinha que esculhambar.
E aí o cara foi escrever um personagem pra mim. E aí foi o Pingo, que era um moleque de rua, que roubava o cara lá pra dar de comer da irmã que tava doente. E aí ele acompanhou isso tudo, viu que, na verdade, ele tava roubando. Não por roubar, né? Era pra ajudar, que era uma questão de comida. Que ele roubava o lanche, uma coisa assim. Aham. E aí ele foi pra onde era a armação, né? Onde passava a novela. E aí ele deu sorte também de roubar, no caso, a cruz lá, que matava todos os vampiros. Só que a cruz era de um chefão. E aí eu tive que me esconder no circo, que aí quem adotou, quem segurou a onda foi o Evandro Mesquita, que aí Certo. foi no circo. E dali a gente seguiu, né? Fez a novela toda, foi bom porque tinha muita gente da Top Model. Então, Evandro, Nuno, os garotos todos lá da novela. E o Calmon, que era o diretor, e eu lembro que o Jorge Fernando na época falou, pô, gostei de vir, cara. Brigou pelo que tu queria, que não sei o que é isso aí, não pode dar. E eu era doido pra trabalhar com ele. Aham. Porque ele era um cara do cacete, assim, entendeu? Era um astral ótimo. E aí eu tava doido pra trabalhar com o cara. E de lá pra cá começou a ficar essa coisa de participação aqui, participação ali, é o que eu costumo dizer, né? Eu até tava vendo a- o documentário do Ronaldo, Fenômeno, Sim. teve agora aí eu tava assistindo anteontem. E aí ele falou, pô, você chegar no topo é fácil, entre aspas, né? Você tem Aham. mas se manter nele que Que é é foda. difícil, né? Então, assim, eu, no caso, eu costumo dizer, você entrar na Globo, fazer uma novela, não é fácil, mas também não é tão difícil. O problema é você se manter lá, né? Então, eu comecei a fazer algumas participações e tal, e de lá pra cá, aí eu já tive aquela mudança de, pô, criança para adolescente, aí começa a mudar a voz, começa a mudar um monte de coisa, espinha no rosto, aquela coisa toda, né? Você acaba sendo, passa um pouquinho de padrão, vamos dizer assim, Aham. do que eles querem.